Sistema Cobra, gestor de empresa comercial. Orçamentos, vendas. Iniciando no menu principal, selecione o setor comercial e tecle Enter. Selecione a tarefa 01 e tecle Enter para entrar nesta tarefa. Esta é a tela universal para criar orçamentos e realizar vendas neste sistema. Os produtos poderão ser chamados para dentro da planilha de orçamento, pela referência ou pelo código. A tecla F1 alterna entre um e outro campo. Mas, os produtos poderão ser localizados e chamados para dentro do orçamento, também pela descrição do produto ou pela combinação de fornecedor com descrição do produto, através da ferramenta Procura. O orçamento é a preparação para efetuar a venda, ou para salvar em arquivo, ou para imprimir em papel. O acesso inicial será sempre na planilha de orçamento de número 01, e está indicado à direita do título da tarefa. Cada terminal tem disponível até 99 planilhas de orçamentos, ao mesmo tempo. Cada orçamento permanecerá naquele terminal, até que a venda seja efetuada, ou o operador o apague. Para trocar de planilha de orçamento, tecle F7, e digite o número da nova planilha desejada, 2 por exemplo, e tecle Enter. Pronto, uma nova planilha foi disponibilizada. Vamos voltar para a planilha de número 1. Tecle F7 e digite 1, e tecle Enter. Vamos fazer um orçamento. Chame algum produto, por exemplo, 00002.7. Observe que o sistema está exibindo uma quantidade 332 em estoque, e colocou o valor unitário, além de exibir a descrição do produto, que é broca Vidia 100 mm. Vamos colocar no orçamento a quantidade 5, e teclar Enter. Se neste campo já constasse alguma quantidade, e o operador voltasse a ele, e digitar outra quantidade, o sistema aceitará esta nova quantidade. Entretanto, se o operador antecedesse a digitação com um sinal de mais ou de menos, como por exemplo, mais 2, ou menos 2, então o sistema, antes, operaria a soma ou subtração, para só então assumir a nova quantidade. Vamos voltar ao campo quantidade para fazer um teste? Digite menos 2 e tecle Enter. A quantidade 3 foi assumida neste campo, porque 5 menos 2 é igual a 3. O próximo passo é o campo lucro. Este campo é o lucro que a empresa pré-estabeleceu para este produto, mas está oculto porque o sistema está configurado para não exibi-lo, mas na parte baixa da planilha está explícito no campo LCR. Se o operador alterar este campo, o sistema obedecerá e dará um novo preço ao produto, com base nesse novo lucro digitado, mas a totalização do orçamento será interpretado pelo sistema como um percentual de desconto ou acréscimo, em relação ao preço original pré-estabelecido anteriormente pela empresa. Se digitarmos algum percentual para o lucro e quisermos desfazer e retornar ao lucro original, basta digitar 0 no campo desconto, pois o sistema só aceita um ou outro, ou seja, só aceita alterar o lucro ou desconto, e um desfaz o outro. Tecle Enter para ir ao campo desconto. Neste campo, qualquer número positivo digitado será interpretado como desconto, ou seja, diminui o valor do produto. E qualquer número negativo digitado será interpretado como elevação de preço, ou seja, aumenta o preço do produto. Resumindo, um desconto negativo é acréscimo de preço do produto, e um desconto sem sinal ou com sinal positivo significa desconto mesmo no preço do produto. O próximo campo é o da situação tributária. A tecla F8 efetua uma procura para eventual alteração deste campo, mas, se houver alteração, o sistema exige que alguém credenciado, autorizado, libere a alteração. Tecle Enter neste campo para completar esta linha de planilha e o sistema aceite. Vamos chamar mais um produto para dentro da nossa planilha? Digite 00004.3. Observe que o sistema deu um aviso, informando que este produto não tem estoque suficiente, além de informar a quantidade pedida que a empresa já fez ao fornecedor do produto. O sistema espera que você leia o aviso e tecle Enter ou ES para continuar. Esse QT pedida, informado pelo sistema, é o constante no pedido padrão de produtos que a empresa faz aos fornecedores na tarefa 10 do menu de tarefas. Mesmo não tendo estoque, vamos digitar a quantidade 2. O sistema pedirá a senha de um operador credenciado, que autorizará a incluir no orçamento um item sem estoque suficiente. Neste caso, se a venda for feita, o estoque ficará negativo, até que a empresa reponha o estoque. Entre com a senha e continue normalmente com o orçamento até o fim da linha de orçamento, para que a linha seja incrementada na planilha. Uma linha de orçamento só será incrementada depois que todos os campos daquela linha forem percorridos até o último campo, e por fim passar para a próxima linha.
Se antes de completar a linha de orçamento, o operador retornar até o campo referência ou código, tudo que foi feito naquela linha será desfeito. Para retroceder o cursor para o campo anterior, tecle seta acima, e para avançar o cursor para o próximo campo, tecle seta abaixo ou Enter. Vamos fazer um teste? Digite 00001.9 e tecle Enter. Digite a quantidade 10 e tecle Enter. Digite 20% no lucro e tecle Enter. No desconto apenas tecle Enter. Agora tecle seta acima 4 vezes. Isso fará o cursor voltar ao campo referência ou ao campo código, e desfará tudo o que foi digitado. Se chamarmos um produto já constante em outra linha do orçamento, o sistema apenas deslocará o cursor para aquela linha já existente, para que o operador possa alterar a quantidade no orçamento, em vez de criar outra linha do mesmo produto. Faça um teste. Digite 00002.7 e tecle Enter. A tarja se deslocou para o produto já existente na planilha, em vez de criar uma nova linha de orçamento. Se o operador quiser inserir uma linha de orçamento entre as linhas já existentes, em vez de inserir após a última linha, desloque a tarja para o local desejado e tecle F2. Uma nova linha em branco será criada, empurrando as demais linhas para baixo, para que algum produto seja inserido ali, na nova linha inserida. Tecle F3 para deletar qualquer linha da planilha, em cuja linha o cursor estiver. Se uma referência ou código for chamado com o cursor sobre uma linha de orçamento já feita, o novo produto chamado substituirá o produto antigo, e o processo será igual, como se fosse uma nova linha de orçamento. Vamos fazer um teste? Coloque o cursor sobre a primeira linha do orçamento e digite 00001.9 e tecle Enter. Observe que a linha antiga foi substituída pelo novo produto chamado. Digite 10 na quantidade e tecle Enter. Digite 20 no percentual de lucro e tecle Enter. Tecle Enter no campo desconto. Agora estamos no campo ST, que significa situação tributária. Se teclássemos Enter, o sistema assumiria esse novo produto no orçamento, no lugar no antigo produto, e passaria para a próxima linha. Mas, em vez disso, vamos retornar aos campos anteriores com a seta acima, 4 vezes, até retornar ao campo referência ou código. Observe que tudo que foi digitado foi desfeito, e o produto antigo voltou ao seu lugar, não alterando a planilha de orçamento. Volte o cursor para a última linha em branco da planilha, e vamos inserir um produto na planilha, através de uma busca, na procura de produtos, pelo nome do produto. Tecle F8 para fazer uma procura nos produtos cadastrados. Essa procura poderá ser feita pela descrição, pelo fornecedor, pelo código ou pela referência. Vamos procurar pela descrição do produto. Coloque a tarja sobre o termo descrição e tecle Enter. Agora digite embreagem do sistema de tração. Observe que antes mesmo de terminarmos de digitar, o sistema já localizou interativamente o produto. Agora tecle Enter para entrarmos no banco de dados e definirmos o que fazer. Tecle seta abaixo e seta acima algumas vezes, para verificarmos se esta é a embreagem que realmente queremos levar para dentro da planilha. Mas, antes, vamos memorizar outro item, para posterior resgate de memória, quando estivermos de volta na planilha de orçamento. Leve o cursor para o produto embreagem alavanca NEL 2004, que fica 4 linhas acima, e tecle F10 para abrir a memória, e depois digite 1, e tecle Enter, para que o sistema memorize este produto na memória 1, para que possamos posteriormente resgatá-lo, quando estivermos lá na planilha de orçamento. Este é mais um recurso do sistema para levar um item memorizado para dentro de qualquer tarefa do sistema. Agora coloque a tarja de volta sobre o produto que queremos levar para dentro da planilha de orçamento, que é a embreagem do sistema de tração, e tecle F4 para levar este produto lá para dentro da planilha de orçamento. O produto veio para dentro da planilha de orçamento, como se tivéssemos digitado sua referência ou código. Digite a quantidade 4, por exemplo, e tecle Enter. Depois tecle Enter tantas vezes necessárias até o sistema assumir esta linha de orçamento. Agora vamos trazer para dentro da planilha de orçamento aquele produto memorizado na procura. A tecla F10 faz isso. Tecle F10 e digite 1 e tecle Enter. Veja que o produto memorizado, na memória 1 da procura, foi resgatado e veio para dentro da planilha de orçamento. Digite 4 no campo quantidade e tecle Enter. Tecle Enter tantas vezes até o cursor percorrer todos os campos da mesma linha para que o sistema assuma esta linha da planilha de orçamento. Agora, com um pequeno orçamento já formado, poderemos alterar o valor unitário de qualquer produto ou o valor total do orçamento. A isso, chamamos propor.
A tecla F4 propõe um valor, unitário ou total, ao orçamento. Se o cursor estiver sobre uma linha já existente, a proposição será sobre o valor daquele produto específico, e o cursor se deslocará para o campo valor unitário daquele produto. Mas se o cursor estiver sobre a linha em branco abaixo das demais linhas de orçamento, o cursor se deslocará para o campo V total, que é a soma de todos os subtotais do orçamento, menos os descontos, ou mais os acréscimos. Caso haja uma proposição, o sistema converte item a item envolvido na proposição, em percentual de desconto ou acréscimo, conforme o valor digitado seja menor ou maior que o preço original no produto, e aplica o novo valor a cada um dos itens propostos, do orçamento. Mas isso poderá gerar alguma pequena diferença entre o valor proposto na digitação e o valor que o sistema assumirá. Isso acontece porque, ao calcular cada novo valor por percentual, as casas decimais, além de duas, serão arredondadas para duas casas decimais, gerando eventualmente alguma pequena diferença. A tecla F6 abre uma janelinha para alterarmos o lucro geral, ou o desconto geral, de todo o orçamento, de uma só vez. Se o lucro ou desconto geral for aplicado ao orçamento, todos os demais itens chamados para dentro do orçamento também sofrerão o lucro geral, ou desconto geral aplicado. Mas essa regra será quebrada caso qualquer linha do orçamento sofra alteração manualmente no campo lucro ou campo desconto. A tecla F9 apaga todo o orçamento, mas o sistema pede confirmação para realizar o intento. Mas não vamos deletá-lo por enquanto. A tecla F11 executa uma série de outros intentos que veremos a seguir. Uma vez que o orçamento está pronto no que diz respeito à planilha de produtos, o vendedor poderá salvar o orçamento, ou imprimir em papel, ou efetuar outras operações, como verificar se o cliente está cadastrado no sistema, caso a venda envolva títulos, e etc., ou o cliente resolva decidir depois se compra ou não as mercadorias daquele orçamento. Para isso, a tecla F11 abre uma janela com uma série de intentos. Tecle F11 e selecione Salvar, e tecle Enter. Agora digite Manuel Silva e tecle Enter. Pronto, o orçamento está salvo com este nome. Agora volte à planilha de orçamento com a tecla ESC e tecle F9 e confirme com S de sim para apagar o orçamento e liberar a planilha, enquanto o cliente decide o que fazer. Pronto, a planilha de orçamento está apagada e o vendedor poderá utilizá-la para fazer outro orçamento para o mesmo cliente ou para outro cliente. Vamos fazer outro orçamento. Digite 00006.0 e tecle Enter, e digite a quantidade 2, e tecle Enter tantas vezes, até o sistema assumir esta linha da planilha de orçamento. Pronto, estamos com um novo orçamento na planilha. Agora, supondo que o cliente do orçamento anterior resolveu fazer a compra, e o vendedor não queira perder este novo orçamento já encaminhado, o vendedor tem como alternativa, entre outras, teclar F7 e digitar o número 2 e teclar Enter, para abrir a planilha número 2. Poderia ser qualquer número de 1 a 99. Depois disso, o vendedor tecla F11 e seleciona Abrir e tecla Enter, e seleciona o orçamento salvo do Manuel Silva, e tecla F2 para chamá-lo para dentro do campo Abrir, e tecla Enter para o orçamento do Manuel Silva entrar na planilha de orçamento número 2. Observe que a planilha número 1 ainda está lá, aguardando ser acessada. Vamos ver. Tecle F7 e digite 1, e tecle Enter. Veja que o orçamento número 1 ainda está lá. Agora voltemos ao orçamento número 2. Tecle F7 e digite 2 e tecle Enter. Pronto, voltamos novamente ao orçamento número 2, apesar do orçamento número 1 ainda estar lá. Isso pode ser feito até 99 vezes em cada terminal, sem a necessidade de apagar nenhum orçamento. Ou seja, além de poder salvar o orçamento em quantidade ilimitada, poderemos, também, confeccionar, no mesmo terminal, 99 planilhas de orçamentos, e podendo passar um orçamento de uma planilha para outra planilha, ou de um terminal para outro terminal, pois os orçamentos salvos são comuns a todos os terminais, isso tudo através da tecla F11, salvando o orçamento de um número de planilha, e abrindo o orçamento em outro número de planilha, como foi o caso que fizemos aqui. Ou seja, um orçamento pode ser salvo em um terminal da rede, e resgatado em outro terminal da rede. Além disso, lá, na janela de outros intentos, poderemos imprimir em papel o orçamento da planilha vigente, ou gerar uma edição em texto ou HTML no formato web, que estará disponível na pasta EDT, onde o sistema foi instalado. Agora vamos sair da tarefa 01 e voltar do menu de tarefas, com a tecla ESC, e confirmando com S, de sim,
para sair. Pronto! Estamos de volta ao menu de tarefas. Tecle Enter para entrar novamente na tarefa de orçamento vendas. Observe que o sistema sempre entra na planilha de número 01. Tecle F7 e digite 2 e tecle Enter para acessar o orçamento que anteriormente passamos para a planilha número 2. Fizemos este procedimento, neste tutorial, apenas para entender como o sistema funciona quanto à tramitação de orçamentos entre planilhas e entre terminais. Agora vamos concretizar a venda. Para isso, tecle F5. O sistema detectou estoque insuficiente em 2 itens, navalha R45 e embreagem alavanca NEL 2004. Este alerta é apenas para dar ciência ao vendedor e ao cliente, que estas mercadorias não poderão ser entregues de imediato. Tecle Enter para continuar. Mais uma vez, um operador credenciado deverá digitar sua senha, para que a venda seja autorizada. Essa situação só acontecerá se houver estoque insuficiente em algum dos produtos do orçamento. Caso contrário, o sistema irá direto para as parcelas de pagamentos. Digite a senha e tecle Enter. Agora o operador dirá ao sistema acerca de como o pagamento será feito. Digite a quantidade de parcelas de pagamentos. Digite 1 e tecle Enter. O próximo campo é o prazo para pagamento. Tecle Enter para aceitar o prazo 0 que inicialmente o sistema deu, ou seja, pagamento à vista. O cursor foi para o campo Data de vencimento. Esta é outra forma para determinar o prazo de pagamento, digitando a data de vencimento do pagamento. Este campo é formado por 6 dígitos. 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o ano. Observe que esta data que o sistema colocou com base no prazo corresponde à data exibida no cabeçalho do sistema, pois o prazo é 0, o mesmo dia da venda. Tecle Enter para aceitar como está. Agora estamos no campo do valor da parcela de pagamento, que no nosso caso, é o mesmo valor do orçamento, já que será pago em apenas uma parcela de pagamento. Entretanto, vamos alterar para 3 parcelas de pagamentos. Tecle ESC, para voltar o cursor para o campo da quantidade de parcelas de pagamentos. Agora digite 3 e tecle Enter. Observe que o sistema inseriu 3 datas consecutivas, com prazos de 28 dias entre elas. Estes prazos podem ser alterados manualmente pelo operador, mas o sistema, antes, de posse da quantidade de parcelas, capturou este prazo do registro 74 do controle do sistema, e que no nosso caso esse prazo é 28 dias, e dividiu as parcelas em valores iguais, de modo a somar o valor do orçamento. Este é o prazo padrão pré-estabelecido pela empresa, e que está registrado no registro 74 do controle do sistema. Cada empresa pré-estabelece seu próprio prazo padrão para as parcelas. Algumas empresas pré-estabelecem prazo de 30 dias, mas para que cada parcela caia no mesmo dia da semana da primeira parcela, o ideal é pré-estabelecer um prazo múltiplo de 7. Observe que no nosso caso, as 3 parcelas caíram no mesmo dia da semana, e que é a data da primeira parcela. Isso aconteceu porque no registro 74 do controle do sistema está registrado o número 28, que é um número múltiplo de 7. Agora, digite 30 para o prazo da primeira parcela de pagamento e tecle Enter. O sistema calculou a data para esse prazo, que no nosso caso é a data do cabeçalho do sistema, mais 30 dias, e passou o cursor para o campo Data. Agora digite uma data, com um dia a mais, e tecle Enter, ou seja, um dia a mais do que os 30 dias de prazo inicialmente calculado pelo sistema. Observe que o sistema passou o campo prazo para 31 dias. Mas aqui, temos um outro problema. A primeira parcela de pagamento ficou com a data maior do que a segunda parcela de pagamento. Nesse caso, para resolver esse problema, volte o cursor para o campo Quantidade de parcelas de pagamento com a tecla ESC e digite 1 e tecle Enter, para que o sistema esqueça os dados das demais parcelas. Tecle ESC novamente para voltar ao campo Quantidade e digite 3 e tecle Enter. Isso fará o sistema recalcular as datas de vencimentos das próximas parcelas a partir da data de vencimento da primeira parcela. Agora tecle Enter 2 vezes para ir até o campo Valor da primeira parcela de pagamento. Agora estamos no campo do valor da primeira parcela de pagamento, que no nosso caso é R$ 1.606,31. Vamos alterar este valor. Digite R$ 1.600 e tecle Enter. Observe que o sistema aceitou, mas abriu uma janelinha com o valor das próximas parcelas de pagamento, para que a soma das parcelas de pagamento seja igual ao valor do orçamento. Tecle seta acima e veja que a janelinha se deslocou para a parcela anterior e exibiu o valor das parcelas a partir daquela parcela em diante. Esta janelinha sempre calculará o valor das próximas parcelas a partir da posição em que ela está.
Tecle seta abaixo, e veja que o sistema está novamente indicando o valor desta parcela e das próximas, para que a soma das parcelas seja igual ao valor do orçamento. A partir da linha em que a janelinha estiver, se for teclado F2, o sistema redividirá as próximas parcelas de forma igualitária, e as assumirá. Para sair dessa situação, tecle ESC para abandonar o processo automático do sistema, ou tecle F2 para deixar o sistema dividir e assumir as parcelas automaticamente. Vamos teclar ESC, para não deixar o sistema dividir automaticamente, e teclar Enter para dar continuidade à venda, até chegar no campo Documento, que está na janela ao lado direito, cujo título da janela é Dados do documento. Observe que antes de chegarmos lá, o sistema está avisando que a soma das parcelas não está igual ao total, e o sistema não deixará continuar, a menos que as parcelas se igualem ao valor do orçamento. Caso alguma das datas de vencimentos não estejam consecutivamente crescente à anterior, o sistema também avisará, e não dará continuidade, até que se conserte esse erro. Tecle Enter ou ESC, para sair do aviso que o sistema deu, e vamos consertar os valores das parcelas de modo que a soma fique igual ao valor do orçamento. Agora, com o cursor no campo do valor da primeira, ou segunda ou terceira parcela, tecle F1, para que a janelinha de cálculo automático abra, e obtenhamos o valor que precisamos para as parcelas. De posse do valor, tecle F2 para aceitá-lo. Depois tecle Enter tantas vezes necessárias, para dar continuidade, e irmos aos campos dos dados do documento. Agora, o cursor está no campo em que o operador do sistema poderá digitar L, para emitir uma listagem simples de preços dos produtos do orçamento, ou digitar O, para emitir um orçamento mais bem elaborado e endereçado a alguém, ou digitar P, para emitir uma proposta de orçamento, com maior elaboração, e que normalmente é requerida por órgãos públicos e empresas de grande porte. Ou o operador poderá digitar V de venda, o que preparará o sistema para vender os produtos do orçamento com baixa de estoque, inserção de títulos na conta corrente do comprador, e etc. Digite V de venda porque esse é o objetivo deste tutorial, e tecle Enter. Agora o sistema já sabe que se trata de uma venda e já se preparou para isso, embora só concretizará a venda depois de vários procedimentos, e de receber confirmação, com S de sim. Portanto, por enquanto, tudo permanecerá apenas na tela do computador, e não processará nada enquanto não receber confirmação para processar a venda. Agora o sistema está perguntando se a venda é uma operação F de fiscal, ou uma operação R de real, que significa não fiscal, ou seja, sem emissão de nota fiscal em papel. Esse tipo de venda real é normalmente utilizado por empresas que utilizam este sistema apenas para controle interno, deixando a emissão de nota fiscal por conta do departamento contábil. Digite F de fiscal, ou seja, haverá emissão de nota fiscal, e tecle Enter. De uma forma ou de outra, o controle de estoque e os títulos gerados pelo sistema, tudo irá funcionar perfeitamente dentro do sistema. Mesmo que a venda seja fiscal, isso não implica na obrigatoriedade de imprimir a nota fiscal em papel. Apenas as notas fiscais ficarão arquivadas no sistema, para quando se quiser imprimir. O sistema controla o estoque fiscal e estoque real de maneira separada, mas o controle de estoque para efeito de vendas é unificado. Mesmo que uma venda seja fiscal e não haja estoque fiscal, mas se houver estoque real, a venda poderá ser feita e a mercadoria poderá ser entregue. E nesse caso o estoque fiscal ficará negativo até ser reposto, e o estoque final desse produto será dado baixa, embora o estoque real, ou seja, não fiscal, fique inabalado. A recíproca é verdadeira. O sistema sempre terá pleno controle de todas as movimentações fiscal e real, e os relatórios do sistema dão plena ciência disso, tanto do estoque fiscal quanto do real. Os inventários de mercadorias podem ser emitidos no momento em que o empresário desejar, e exibem em planilhas, separando uma coisa da outra, embora o estoque da empresa seja único para efeito de patrimônio. Agora estamos na forma de pagamento que o cliente fará à empresa. Como nessa venda deste tutorial tem prazo de pagamento, o sistema precisa criar títulos em conta corrente, para as futuras cobranças, e para as quitações junto ao departamento financeiro em suas respectivas datas. Se o pagamento for em cheque, os títulos irão para a conta corrente de número 10, que é uma conta interna da empresa que controla os cheques. Se os títulos forem cartão, os títulos irão para uma das contas entre 11 e 19, que são as contas correntes que controlam os títulos dos diversos cartões de créditos conveniados com a empresa. Se o pagamento for em duplicata ou promissórias, os títulos irão para a conta corrente do cliente, e nesse caso, o cliente precisa ter cadastro na empresa, para que tenha uma conta corrente na empresa,
para que seus títulos sejam controlados pelo departamento financeiro e cobrados nas devidas datas. Digite D, de duplicata, e tecle Enter. Aqui, o sistema poderá abrir uma janela informando qualquer eventual extrapolação ocorrida nas condições informadas, com base nas configurações que a empresa preestabeleceu para as vendas. Se isso acontecer, um operador credenciado deverá digitar sua senha, para que o sistema dê continuidade à venda. Agora, uma nova janela se abriu, para que o cliente seja buscado no banco de dados da empresa, para preenchimento da ficha de dados da venda. Tecle F8 para fazer uma procura do cliente no banco de dados. Selecione cliente e tecle Enter, e digite Abel, e tecle Enter para acessá-lo. Tecle F4 para chamá-lo para dentro da ficha de dados da venda. Pronto! A ficha foi preenchida com os dados cadastrais do cliente. Tecle Enter para continuar com os procedimentos da venda. O sistema está avisando que este cliente tem um título em atraso e sua conta foi bloqueada para vendas. Tecle Enter para continuar, e entre com a senha de um operador credenciado a autorizar este procedimento, e tecle Enter para autorizar a venda. Mais uma vez este cliente foi impedido pelo sistema de comprar, porque ultrapassou o limite de crédito que ele tem direito. Mais uma vez digite a senha de um operador credenciado, que autorize a venda, e tecle Enter. Agora tecle Enter tantas vezes até alcançar o campo Vendedor. Digite o número do vendedor, 1, por exemplo. Pronto, o vendedor veio para dentro da ficha. Volte ao campo Vendedor e vamos explorar outra forma de declarar o vendedor desta venda. Tecle F8 e seleciona o vendedor número 2 e tecle F4 para trazê-lo para dentro da ficha, e tecle Enter. O sistema está avisando que este cliente está vinculado a outro vendedor, e portanto, este vendedor número 2 não poderá vendê-lo, a menos que um funcionário credenciado para isso o autorize. Se o cliente estiver vinculado a algum vendedor, somente aquele vendedor poderá vender a este cliente, a menos que um operador credenciado autorize que outro vendedor o venda. Se o cliente não estiver vinculado a nenhum vendedor, aí, então, qualquer vendedor poderá vender a esse cliente. Agora, como esta venda se trata de um tutorial, vamos explorar um pouco mais. Volte com as setas acima ou com a tecla ESC, até o nome do cliente, na ficha, e vamos alterar o cliente. Tecle F8 e selecione Cliente, e tecle Enter, e digite Apiguana. Tecle Enter para entrar no banco de dados, e tecle F4, para chamar o cliente para dentro da ficha. Vá com a seta abaixo ou com a tecla Enter, até o campo Vendedor. Observe que este cliente não teve nenhum impedimento na compra. Algumas empresas utilizam o recurso de amarrar o cliente ao vendedor porque os vendedores angariam clientes para si, e as comissões sobre a venda irão para o vendedor específico que for declarado da venda, e não para outro vendedor, que não fez nenhum esforço para conquistar o cliente. No campo CFO, digite o código fiscal de operação, ou tecle F8, e depois tecle Enter para aceitar o código indicado pelo sistema, ou selecione o CFO com as setas, e tecle Enter para assumir, e tecle Enter para continuar as informações da ficha de vendas. Siga com a seta abaixo e complete o que o sistema pede até confirmar a venda com S de sim, para realizar a venda. Pronto, a venda foi feita, e o sistema voltou para a planilha de orçamentos, vendas. Daí em diante o sistema cuidará dos títulos, e o setor de entrega tomará conhecimento da venda, no seu respectivo terminal, para que faça a entrega das mercadorias, assim como o departamento financeiro também receberá em seus terminais, o conhecimento da venda, para as devidas providências. Este tutorial não abrangeu todos os viés que ocorrem cotidianamente nas operações de venda, mas o básico foi explicado. Quase todas as operações do sistema são intuitivas, e com um pouco de conhecimento, e sempre observando o campo de mensagens, e os comandos com suas teclas de funções que o sistema disponibilizam na parte baixa do sistema, as dúvidas vão se diluindo. Na tarefa número 02 do menu de tarefas do setor comercial, as mercadorias poderão ser devolvidas, caso o cliente venha devolvê-las. Mas isso trataremos em outro tutorial. Boa sorte!